viajou todo mundo, é isso? E aí é uma discussão, deve ser o titular, deve ir o time reserva, poupar mais ou poupar menos, é isso? Esse é um dilema, né, Tironi? O força máxima, aquela expressão no Campeonato Brasileiro, agora ela é óbvia, só tem o Campeonato Brasileiro. Mas Sim. o que é a força máxima do São Paulo? Acho que essa é a discussão daqui para frente, né? Então, assim, o São Paulo não teve nenhum problema de lesão e não tem de suspensão entre os titulares, até então titulares, para o jogo contra o Corinthians. A exceção é o Michel Araújo, né? Que se machucou. Você falou qual que é essa lesão, né? O Michel Araújo vinha sendo um dos principais reservas, é verdade. Ele teve uma lesão no ligamento medial do joelho, a previsão de recuperação de 6 a 8 semanas. Não é cirurgia, mas ele deve, com isso, perder 2 meses. Faltam 2 meses para acabar a temporada. Então, você não dá para contar com o Michel Araújo. Agora, da turma que começou jogando, que jogou o primeiro tempo contra o Botafogo, não tem ninguém suspenso e ninguém machucado. E mais, né? Tem uma questão aí que eu acho que a própria reação dos jogadores à eliminação do Botafogo, dos principais jogadores. Então vamos lá, vamos pensar. Luiz Gustavo, que é um dos principais veteranos, líderes, falhou no gol do Botafogo. O Rafinha foi aquele que se envolveu na confusão no final do jogo, fez uma postagem depois da partida e tudo mais. Tal. O Caleri perdeu um gol, perdeu um pênalti, fez também declaração assumindo responsabilidade depois do jogo com o Corinthians. O Lucas perdeu o pênalti também, fez postagem. Tal. Então, esses principais jogadores do São Paulo, eles estão querendo dar uma resposta, ou se vendo obrigados a dar uma resposta. Então, assim, todos estão disponíveis e querendo jogar absurdamente contra o Corinthians. Aí a nossa questão é levantar se isso seria o melhor para o São Paulo e não para eles. Ópera GX. E o melhor para jogar contra esse time do Corinthians, que você descreveu que está em alta e tudo mais. Eu acho que essa é a discussão, né? Se esse time principal, eu vou botar entre aspas, porque agora, para mim, uma frente única só, a gente tem que discutir se o time principal continua sendo esse, é o ideal para jogar um clássico com as sequelas da quarta-feira pós derrota para o Botafogo. Muito bem, eu vou dar o meu pitaco aqui, aí você dá o seu em seguida. E vocês que estão aí em casa também dê os seus pitacos aqui nos comentários desse vídeo. O time principal, com essa turma toda, que, enfim, fracassou na Libertadores, é o time que deve jogar ou deve mudar tudo, tirar os caras que estão cansados e tal? Eu acho que energia, vontade de dar a volta por cima conta muito para mim. Eu prefiro uns caras grandes e com sangue nos olhos querendo dar resposta. Caleri, Lucas, tal. Eu prefiro esses caras em campo do que você colocar lá o Galopo, sei lá quem, o André Silva, que até entrou muito bem, outros caras que talvez tenham sentido menos e estejam devendo menos. Eu gosto, eu particularmente acho legal. Me dá, inclusive, uma sensação que o torcedor adora, e eu gosto também, de que os caras se importaram com o que aconteceu. Até porque eles estão na linha de frente, a culpa, eles admitiram a culpa e estão machucados como torcedor. Então, para mim, nada melhor do que eles falarem, não, olha, eu falhei, eu vou tentar melhorar isso aí e mudar o cenário. E acho que aí isso já coloca no jogo, no confronto, que o São Paulo, ao menos, vai entrar muito mordido e não com o pneu arriado. Essa é a minha sensação. Sei lá, pode ser na hora que dê tudo errado, os caras estão cansados, não funciona e tal. Isso é o que eu acho, mas queria ouvir você e vocês aqui nos comentários. Fala aí, Arnaldo. Eu discordo frontalmente. Eu acho que esse aspecto... Vamos lá, então, primeiro, quem seriam esses caras, né? Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha. Wellington Rato, Luciano, não William Gomes, Lucas e Caleri, né? O time que terminou o primeiro tempo contra o Botafogo. Esse seria o time para dar a resposta, o time mordido. Esses seriam os caras mordidos, né? Eu discordo por 2 motivos principais. Esses caras não têm a energia suficiente para jogar às 4 horas de Brasília depois do que passaram na quarta-feira. Motivo 2, esse sistema, essa escalação, para mim, ela é a pior possível para enfrentar
o Corinthians como o Corinthians vem jogando, em termos táticos, em termos de energia. É claro que essa escalação, ela, na tua visão, acho que é a visão da maioria, ela dá um certo álibi ao treinador, que é, vou colocar os caras principais e tudo mais. Mas para mim é a pior estratégia para jogar contra o Corinthians, na minha opinião. Aí, claro que eu não tiraria todos os caras, evidentemente não. Mas para colocar um time inteiro reserva, como jogou no Brasileiro, contra o Inter, praticamente, contra o Cruzeiro, mas eu mesclaria, sobretudo pensando em como joga o Corinthians. Para mim, o que o Corinthians tem hoje, taticamente de energia, é o oposto a essa escalação do São Paulo. Muito bem, então vocês aí que estão em casa, também falem o que vocês acham. Vai com a tropa de choque? Vai com tira jogadores? Quais que sairiam para entrar outros? Então dê aí o seu palpite também. Outro recado. Quem você tiraria, por exemplo? Não, então, vamos lá. Como vem o Corinthians, né? Eu acho que isso implica para mim como deveria ir o São Paulo. É bom que a gente está falando antes, porque depois, né, quando o jogo acaba, dependendo da formação do treinador, talvez a escalação que o Zubeldia coloque agrade ao Tironi, não me agrada, e nós estamos falando isso antes do jogo, né? No pré-jogo. O Corinthians se solidificou nessas últimas semanas, ganhando todos os jogos sem tomar gol, num sistema que tem linha de 4 atrás, 3 volantes, o Rodrigo Garro e uma dupla de atacantes, né? Então o Corinthians joga hoje com 4 jogadores no meio de campo e uma dupla de atacantes. O São Paulo, nesse sistema, nessa escalação, ele joga com 2 jogadores no meio de campo. Então seria Luiz Gustavo e Bobadilha contra 4 do Corinthians, né? Só para dar um panorama de como seria um duelo de meio. O São Paulo com a possibilidade de equilibrar essa questão tática com o Lucas, Luciano e o Wellington Rato no time é muito complicado, né? Você equilibrar o meio com o 4-2-4 que o São Paulo costuma jogar. Então, para mim, esse é um problemaço. Não encaixa para mim. É quase como você querer colocar a sua proposta em cima de outro time que está numa melhor fase e está mais descansado, né? O Corinthians tem lá uma ausência, o Thales Magno, e jogou na terça-feira contra o Fortaleza. Está fresco, descansou o Garro. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escalar um time. Então, para mim, contra o Corinthians, nesse sistema, ou eu jogaria com linha de 3 zagueiros contra Romero e Yuri Alberto para ter uma sobra e ter uma linha de 5 no meio para enfrentar o Corinthians, ou reforçaria o meio de campo, mantendo a linha de 4 lá com o Rafinha e o Wellington, mas botaria um jogador a mais no meio de campo de marcação, né? Eu colocaria ou o Marcos Antônio como terceiro, ou o Lisiero como terceiro, ou Rodrigo Nestor como terceiro. Faria alguma coisa para preencher o meio e equivaler aos 3 jogadores de meio do Corinthians, né? Enfim. Desses 3, 2 não são exatamente marcadores. O Marcos Antônio a gente viu contra o jogo contra o Inter, né? Ele sim, não é um marcador, mas o marcador precisa ser o Luiz Gustavo para marcar o Garro. Eu estou falando os outros jogadores de meio do Corinthians que não são exatamente marcadores, mas eles jogam. Os outros volantes, o Bidon, o Charles, né? Ter gente no meio de campo, né? Não precisa ter o Santiago Longo ao lado do Luiz Gustavo, não é isso que eu estou falando. É ter gente no meio de campo para dar o 4 contra 4. Na formação do São Paulo, essa aí, eu nunca... E hoje o Corinthians é o time que joga com mais gente no meio de campo no Brasil, né? Então eu só estou observando o Corinthians há algum tempo para dar a minha posição sobre essa escalação titular do São Paulo. Esse é o meu, porém, principal. Não é nem tanto o desgaste, que eu acho que vai pesar muito, o luto, mas a questão tática, na minha opinião, é o principal para não recorrer a essa escalação. Aí, para você escalar esses caras, você tira quem? Eu tiraria o Rafinha, eu deixaria o Lucas no banco, ou o Luciano no banco, um dos dois. Acho que o Lucas se desgastou demais na quarta-feira. Deixaria no banco para ele entrar no jogo, né? E colocaria uma linha de 3 zagueiros, com certeza com Igor Vinícius e Wellington na área, com certeza. Colocaria um zagueiro a mais, ou o Sabino, ou o Juan, Igor Vinícius e Wellington, e tiraria o Rafinha e um dos jogadores do ataque. Então tá aí, galera. É isso, né? O Arnaldo, eu também preencheria o meio de campo.
O Corinthians tá no momento melhor, tá mais descansado do que o São Paulo, então eu espelhava o Corinthians no meio de campo, velho. Eu discordo do Arnaldo. Eu jogava com o Luiz Gustavo, Santiago Longo, Bobadilha e Marcos Antônio. Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano e Caleri. Ou William Gomes e Caleri. E Lucas e Luciano pro banco, velho. Ou pode ser Luciano e Caleri também. E deixar Lucas pro segundo tempo, né? Porque eu acho que tá muito desgastado. Cara, emocionalmente foi um baque muito grande. Se pra gente que é torcedor foi, velho, imagina pros caras que estão dentro de campo. Então, vai ser um jogo muito duro hoje contra o Corinthians e é isso. Clássico, né? Por mais que tenha mais torcida do São Paulo, não sei se vai lotar mesmo. Então vai ser um jogo muito duro mesmo pro São Paulo. O São Paulo precisa desse resultado. O Corinthians também tá na zona da degola, também precisa desse resultado. Bora ver o que acontece. Qual a opinião de vocês? Qual a escalação vocês entrariam? Comenta aí, abaixo aí. Todos esquece pro canal Arnaldo Tironi aí, galera. Link na descrição aqui, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí pra chegar pra mais São Paulino aí, como vocês estão fazendo aí no canal, valeu? É nóis! Vamos São Paulo! Vamos que São Paulo em campo eu acredito sempre.